Gente, eu duvido vocês chegarem numa coletiva de imprensa e perguntar... É mais difícil do que você perguntar pro Flávio Bolsonaro se ele tá envolvido no escândalo do Vorcara, você chegar pra ele e falar assim, quantas toneladas de terras raras estão na produção de um F-137? Foi isso que ele falou? Mas é um avião supersônico. Um avião. Pergunta isso aí pro Flávio. Eu falei no começo da live, provavelmente a grande maioria de vocês não estava aqui, mas que eu assistindo ontem a participação do Renan Santos lá no Redcast, me causou um orgulho enorme, porque eu nunca vi na história desse país uma pessoa com tamanho repertório para falar sobre assuntos tão densos e com tanta profundidade como o Renan Santos fez durante a participação dele no Redcast. Ele estava ali com um grande cientista, que é o Sérgio Sacani, que entende muito sobre os assuntos que estavam sendo falados ali, terras raras, a parte de Alcântara e etc. E ele debateu no nível do Sacani. E mostrou todo o seu conhecimento ali, de profundo sobre diversos assuntos. Mas o Renan, o próprio Sacani falou, eu duvido vir um pré-candidato aqui debater terras raras comigo. O Renan falando de terras raras, e foi lá e debateu e fez bonito. Como sempre digo, a melhor entrevista do Renan, a melhor participação do Renan é sempre a próxima. Então essa no Redcast mostrou o nível altíssimo que o Renan tá em relação aos demais pré-candidatos à presidência. Não tem um pré-candidato à presidência que chega nem a metade do nível intelectual do Renan. Não tem. Enfim, vamos ver aí essa participação dele, que é um corte que tá lá no Instagram dele, Renan Santos MBL. Você espera que seja você e tal. O que o Lula vai fazer até lá? Sérgio Sacani declara apoio a Renan Santos, hein? Queria dizer nada, mas vamos lá. China 70% das terras raras do mundo estão lá. 90% do processamento. 90% do processamento. Então o que a gente tem hoje no mundo é um monopólio. Sim. Basicamente é isso. E os Estados Unidos meio que não se tocaram até ver. Eu não sei se chegou a ver sobre isso. Quantos quilos de terras raras vão num F-35? É meia tonelada. É isso mesmo. Ou seja, o maior equipamento de ataque e defesa dos Estados Unidos. Gente, eu duvido vocês chegarem numa coletiva de imprensa e perguntar... É mais difícil do que você perguntar pro Flávio Bolsonaro se ele tá envolvido no escândalo do Vorcara, você chegar pra ele e falar assim, quantas toneladas de terras raras estão na produção de um F-137? Foi isso que ele falou? Mas é um avião supersônico. Um avião. Pergunta isso aí pro Flávio. É só isso, só pergunta isso. Nem perguntar do Vorcara, perguntar, você sabe quantas toneladas estão ali no F-137? A base do sistema militar americano, que seria esse caça de quinta geração, ele é completamente dependente em tecnologia e processamento chinês. É isso. E eles não se tocaram. Como é que eles não se tocaram? Aí eles começaram, acho que já na gestão do Obama, acho que isso não vai dar bom. E agora, na questão do Trump, a China, você quer brincar? Irmão, você quer brincar mesmo? E aí eles entraram em pânico. E aí que entra o Brasil nesse cenário? Exatamente. O Brasil entrou num jogo. Só que assim, se nós tivermos uma boa liderança, uma boa presidência, espero que seja eu, você consegue transformar isso numa oportunidade gigantesca. Porque tem uma coisa que eu vejo igual na questão da inteligência artificial. Uma coisa é fazer o cloud, é fazer o chat GPT. O Brasil não vai ter condição de fazer isso agora e nem nos próximos 10, 20, provavelmente 30 anos. Que a gente entenda onde a gente tá. Agora, por uma questão magnífica do destino, a boa parte da base de infraestrutura que você precisa para essas duas coisas, uma de data center e a outra tá aqui, pro processamento arrasado, a gente consegue fazer isso aqui. Isso nos dá uma posição geopolítica poderosíssima de ser uma base de infraestrutura para eles nos encaixarem nessa cadeia. E dado que eles são dependentes da gente, eles fazerem transferência de tecnologia, trazer parte da produção. E aí a gente acelerar na cadeia global de produção, saindo lá de baixo, numa posição humilhante que a gente tá, no mínimo pra meiuca. Sim. E essa é uma chance colossal que nós temos. Não, essa é a chance. Agora, o problema é o seguinte, né? Quem vai assumir aí, você espera que seja você e tal, mas o lance é o seguinte, quem vai assumir, o que o Lula vai fazer até lá? Porque ele já tá entregando ou não? Como que tá o entregue? Porque o Lula, ele vai pelo lado mais fácil. O lado mais fácil qual é? Entrega, meu amigo. Entendeu? E houve um lobby pra diminuir a necessidade de contrapartida em investimento técnico aqui desse lobby, porque o que os caras querem é tirar a terra rara, vender e faturar. É isso. É isso. É isso que eles querem. É isso. Eles não ligam na criação de uma cadeia. Por isso que esse tema tem que chegar um presidente da República e falar, acabou, parou. Edgar, muito obrigado por ter entrado no Bate Você. As 3 revistas Bate que eu mostrei na live, revista Bate do mês, revista do Vorcara, revista da Bondade. Duas coisas. Uma pessoa aí no chat falou assim... o Renan tava estudando domingo. Ele postou. Estuda lá você e vai discutir 5 horas de podcast lá sobre o assunto. Pra ver se você consegue. Eu não consigo.
Eu não consigo. Eu não consegui lembrar o nome do avião que ele acabou de falar. Que era F-35. Ele acabou de falar. Eu fui repetir pra vocês, eu falei outra coisa. Falei Césio 137. Entendeu? Então, assim... Beleza, ele estudou, mas você tem o nível intelectual pra sentar, estudar, absorver um conteúdo denso desse, porque não é um conteúdo simples. Absorver um conteúdo denso, discutir sobre com um especialista, é muito diferente de você só estudar o assunto, tá? É muito diferente. Não minimizem a participação dele por causa disso. Inclusive, assim, honrem, porque, pô, o cara sentou e estudou ainda. Não que ele já não soubesse, porque se vocês puxarem lives passadas aqui, ele fala muito sobre isso. Inclusive, tem vídeo antigo dele falando sobre o desprósio lá que é uma das terras raras que tem. Então, assim, o cara é demais. O cara é demais. O cara é intelectualmente impecável. E sabe outra coisa também? Uma coisa é, puta, peguei aqui, estudei sobre um assunto, tal. Vou chegar aqui e vão me perguntar sobre isso. Eu, Ana, ficaria muito nervosa, não sei vocês. Mas, puta, vamos fazer uma chamada oral. Eu lembro quando eu ia fazer chamada oral na escola, eu ficava nervosa. Ah, puta, vão me perguntar as coisas. O Renan tá aqui, ó, na maior paz. Ele tava aqui, ó, no podcast, então. Mas e o desprósio, não sei o que lá, o F-35, não sei o que. Comendo pizza e de boa, como se fosse uma conversa de domingo, falando sobre as coisas mais complexas do Brasil. Tipo... Eu quero ver se os outros pré-candidatos vão ter essa postura aí e vão falar com esse nível de profundidade e conforto que o Renan fez. Nenhum vai, tenho certeza. De fato. Faz essa pergunta pro Flávio. Faz essa pergunta pro Flávio. Acho que ele começa a babar assim. Não, o Flávio? O Flávio, se perguntar o nome dele, ele começa a ficar pálido. Ai, muito bom. Teve mais cortes, Ana, você quer ver? Vamos ver. Óbvio. Deixa eu dar um F5 aqui. Gente, o Sacani é demais, né? Eu amo o Sacani. Direita e esquerda, quem manda no Brasil não liga pra esse assunto. Liga, o que eles mais querem é que fiquem discutindo Exato. isso. Pra eles é excelente. Por isso, quem manda no Brasil tá no Amapá. Quem manda no Brasil tá em Roraima. Quem manda no Brasil tá no Maranhão. E esta é a grande guerra. É o Alcolumbre, o homem mais poderoso na política brasileira, é um cara do Amapá. E o antigo homem mais poderoso é um cara do Piauí, o Ciro Nogueira. Eles não querem estar no protesto. Cara, eles querem ficar ali atrás. Eles ficam manipulando e tomam conta de tudo, cara. E as pessoas continuam muito pobres vivendo sob o jugo desses caras. Nenhum eleitor do Maranhão tá cobrando o melhor desempenho de um deputado federal do Maranhão. E esses caras mandam em você. Quem manda é o Brasil que não produz. A verdadeira discussão é como o Centrão, que na prática é 70% da força política do Brasil, rouba a gente, rouba mais ou menos. Uma hora ele rouba de vermelho, outra hora ele rouba de verde e amarelo. Este é o inimigo. Como que você convence eles? Liberando o cara, sim, não há assim, um convencimento cognitivo. Sim, não. Nós temos que alterar o sistema de incentivos e recompensas da política brasileira. André, um beijo pra você. Você já levou as do 3 revistas do Valete, revista, mês, mais a revista do Mercado da Andrade. Um beijo da Ana, que eu já mandei, vou mandar 2, que eu mandei um só pra cada um. E claro, acesso ao Valete, plataforma maravilhosa que feita atualizações, tá? Pra fazer esses caras perderem poder relativo. Este é o trabalho que o presidente da República tem que ter. Com base nisso, você governa. E aí, podendo governar, você executa coisas e você tira do Serjão o sentimento de que nada acontece feijoada. O sentimento do Serjão é nada vai acontecer. E nada acontece no Brasil porque o Centrão, a força dele, não é em ter uma posição sobre nada. A força do Centrão é não ter uma posição. Exatamente. É ficar no bastidor ali só manipulando. Ele, ao gerar dificuldade pra vender a facilidade, ele sempre mitiga. Por isso que a gente nunca faz uma coisa bem feita no Brasil. É sempre meio feita. Nada no Brasil é bem feito. Então, isto precisa morrer. E acho que o projeto político do partido que eu montei, que a missão é resolver esse problema. A gente fica aqui na internet. O que dizer do homem? O cara simplesmente é uma máquina, gente. O cara é uma Essa parte é legal. Essa parte é legal porque, se eu não me engano, é o vídeo das polêmicas, né? Que o Júnior fala só, eu vou falar as polêmicas, você pode responder. Ah, é verdade. Concordo, discordo ou depende. Alguma coisa assim. Vamos ver o vídeo e, enfim. Contra, peraí, a favor. Só um minutinho. Vocês podiam entrar mais uma pessoa no Valete Plus aí, só pra eu falar que entrou... Só pra falar que entrou 4 no Análises Anais. Bora. Bora. Ou, depende. Primeiro é cotas raciais. Contra. Desarmamento civil. Contra. Descriminalização do aborto. Contra. Privatizações. Depende. Teria a Correio, favor, eu qual sou... Porque dane-se um sistema de entregas que a gente pode ter. Tentando entender que a gente talvez tenha que ter algum subsídio pra regiões muito distantes do Brasil, porque senão ninguém vai conseguir mandar uma correspondência pro Acre. Você vai precisar ter isso. Dito isso, não é estratégico. Agora, Petrobras, no mundo que tá indo por essa crise de recursos naturais, mas nem a pau. Pena de morte. Sou favorável, mas inexequível agora. MST. Contra. Bomba atômica. A favor. Aí sim, tem que ser. Voltou Bomba o Enem. atômica no Não, MST. beleza.
Renan, pode dizer com... Baita corte, tá? Baita corte. Ô, vocês sabem de uma coisa? Eu acho que o Sérgio Sacani, ele não parece aquele bichinho do Lilo e Stitch? O chefe da nave? Deixa eu ver. Qual que é o nome? Bota Qual que é aí. o nome? Lilo e Stitch, o chefe da nave, esqueci o nome dele. Mano, é igual. E é legal porque esse bichinho lá no Lilo e Stitch, ele é muito gênio também. Põe aí pra nós. Tem uma parte que ele tá de óculos, eu acho. Dr. Jumba. Bota ele de óculos. Dr. Jumba, Lilo e Stitch. Aí. Tá certo. É isso. Complicado. Ah lá. Gente, é igual. É igual o Sacani. Aí, ó, Jumba. Igualzinho. Bom demais, só faltou pôr o óculos. Amo. Gente, ó, baita podcast. Se vocês não viram ontem, vejam, porque está excelente, é um papo de alto nível. E só pra finalizar aqui com chave de ouro, eu queria assistir a esta fala de Renan Santos, porque é simplesmente impecável. Simplesmente impecável. E ela faz muita referência ao meu discurso favorito do Renan, que é o discurso que ele fez no evento da Segurança Pública que a Amanda fez na Câmara de São Paulo. Foi na Câmara? Não, foi na Alesp. Em que ele fala sobre... Entra no Instagram dele. Que ele fala sobre... Aí, ó. É o da esquerda. Esse aí. Gente, esse vídeo é simplesmente uma obra de arte. Tá ótimo. Disseram pra você que o seu futuro é viver numa casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, ter um emprego porcaria e assistindo as grandes coisas do mundo acontecerem em outros países. Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce para um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Ele, Leandro, entrou no Valete Plus. Estamos de 4 na análise anais. Muito obrigada, Leandro. Um beijo pra você, meu lindo. Você levou as 3 revistas Valete, a revista Valete do mês e a revista do Portal da Verdade. E, claro, acesso ao conteúdo maravilhoso do Valete Plus. Muito obrigada. Você é um maravilhoso. E, ó, lembrando que eu vou assinar todas as revistas, tá? Então, dá tempo ainda da gente completar 5. Bora. Muito bom. Continuar o vídeo. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas. Não fique nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura. Ih, eu tô muito emocionada que eu apareci no vídeo. Opa. Ah, não, tem mais. Bota aí. Outro André. Nossa. Ó, um beijo pra você, seu maravilhoso. Você levou as 3 revistas assinadas por mim. Revista Valete do mês, a revista da Verdade, a revista do Portal, todo o conteúdo maravilhoso do Valete Plus, com conteúdos exclusivos, com dossiês exclusivos, documentários exclusivos e as novidades que estão por vir. Aguardem que vai ser gigante, tá? Continua. André Zica. Ele. Permita-se imaginar um Brasil glorioso. Nossa. Posso falar? Pode falar. Esse edit de 1 minuto e 47 segundos dá de 10-0 no filme inteiro do Bolsonaro. Tá? Concordo. No filme inteiro do Bolsonaro. Mas destrói. Porque se ficasse passando 2 horas esse filme no cinema, eu ia ficar 2 horas assistindo esse trailer lá no cinema e não ia ver o filme do Bolsonaro. Baita vídeo. É legal porque, assim, eu vi em algum momento aqui no chat, teve um querido aí que falou o seguinte: nossa, Ana, você é muito minion do MBL. E vou te falar, eu nem sempre fui, tá? Nem sempre fui. Eu nasci no âmbito de esquerda, eu cresci dentro de um sindicato. Preciso fazer um post, inclusive, contando um pouquinho mais sobre a minha história. Mas, assim, eu cresci dentro de um
de um ambiente de esquerda. Eu conhecia o MBL, conhecia as manifestações, mas eu nunca participei porque eu era muito nova, meus pais nunca deixavam eu sair muito de casa, então nunca fui muito nem de sair de casa, que dirá pra ir numa manifestação, minha mãe ia me matar. Então, eu acompanhei e eu sempre tentei enxergar as coisas com imparcialidade. Então, eu nunca comprei muito 100% a pauta da esquerda, apesar de ter crescido nesse meio. E eu flertava com a direita ali até surgir o Bolsonaro. O Bolsonaro acabou com todas as esperanças que eu tinha na direita. E aí, depois de um tempo, inclusive essa semana, dia 23 de maio, faz 2 anos do debate do Arthur com o Álvaro Borba, que foi o debate que me trouxe para o MBL, porque eu assisti esse debate e ali ele desmente várias falácias que fizeram com o MBL durante anos, e a partir daquele momento eu comecei a acompanhar melhor o MBL, e ali aqui eu vi tudo aquilo que eu ouvia os meus pais sonhando durante anos. Tudo aquilo que eu sonhava durante anos. Tudo aquilo que eu questionava na escola para os meus professores. Eu olhava e falava, mas por que a gente não consegue fazer isso? Poxa, por que tem país XYZ que são muito piores que a gente não consegue fazer e os caras conseguem fazer? Por que a China saiu de um país merda e tá quase virando a maior economia do mundo e a gente tá estagnado no nada? Por quê? Por falta de liderança decente. Eu cresci ouvindo os meus tios, os meus pais, as pessoas mais velhas falando assim, poxa, a gente perdeu a oportunidade de votar num cara capacitado como o Enéas e a gente votou no Lula e o Lula tá aí, destruiu o país, quase 20 anos de mandato do Lula, do PT. Quase 20 anos. E eu ouvi diversas vezes essa frase. A gente perdeu a oportunidade de votar num cara capacitado como o Enéas para votar no Lula. Imagina o que seria do Brasil se a gente não tivesse votado no Enéas. Hoje a gente tem essa chance de fazer isso acontecer. E a gente não pode cometer o mesmo erro de novo. A gente não pode cometer o mesmo erro de novo. A gente tem a oportunidade de votar num cara intelectualmente capaz de fazer o Brasil virar isso daí que a gente viu no vídeo. Intelectualmente capaz de fazer o Brasil virar uma grande potência mundial. De ocupar o seu lugar central no mundo, que é o lugar que o Brasil deveria ter sido ocupado, deveria ter ocupado há muito tempo. O Brasil é um país abençoado, o Brasil tem terra, o Brasil tem sol, o Brasil tem tudo para dar certo. E não dá certo por causa do povo, não dá certo por causa de gente corrupta, safada que tá no poder e que não sai do poder e que não larga a teta e que tá ali mamando no dinheiro público e que nada faz para retornar esse benefício pro trabalhador. E o trabalhador tá todos os dias ali trabalhando diariamente, vendo seu dinheiro sendo cada vez mais desvalorizado por esses líderes incompetentes. Então agora, nesse ano, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. A gente tem a oportunidade de deixar a velha política de lado. Eu não quero eleger um cara porque ele tem o mesmo sobrenome de um outro presidente que foi incompetente. Eu não quero eleger um cara que está 20 anos prometendo que a gente vai ter café da manhã e picanha na mesa. Eu quero eleger um cara que vai me dar esse Brasil. Eu quero eleger um cara que vai fazer o Brasil se tornar uma grande potência mundial. E esse ano a gente tem a chance de fazer isso. Eu não me lembro qual foi a última vez, aliás, eu nunca tive essa oportunidade, de apertar um botão na urna com orgulho. E esse ano eu vou ter. E você também. Então a sua obrigação é espalhar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Porque eu não quero daqui 20 anos a gente ouvindo assim, puta, a gente teve a oportunidade de eleger um cara que ia fazer o Brasil ser diferente e a gente perdeu essa oportunidade como eu ouvi no passado. Então esse ano a gente tem a capacidade de fazer as coisas serem diferentes. Vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para que isso aconteça. Tá bom?